Bom dia, bom dia, bom dia, ao vivo com você hoje, sexta-feira. 10 passos para a venda consultiva em lojas. Vamos iniciar a transmissão de hoje, vou ficar uns minutinhos contigo aqui falando dos 10 passos. Por quê? Porque a semana toda a gente vem conversando sobre estratégia de vendas para sua alavancagem, né? Seu retorno financeiro rápido. Então hoje a gente vai aprofundar em como executar e desempenhar essa função. Bom dia, Werner. Bom dia, Luciano. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembrando que hoje tem Levanta RS, tá? 16 horas na rede Paul Stream, RBT TV, Soul TV, para você acompanhar ao vivo pelos links do Instagram, ao vivo, participa nesse debate comigo sobre a alavancagem do nosso Rio Grande do Sul. E falando em alavancagem, a gente está trabalhando nos grupos de imersões, enfim, esse contexto de como recuperação rápida dos negócios, vendas rápidas, e a gente está falando de estratégias de vendas desde alguns dias. Sobre a estratégia de vendas, estamos aprofundando na questão da venda consultiva, que é uma das 11 estratégias que eu já te citei, que faz aí uma alavancagem, um caixa rápido quando você se organiza. Então nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram, pelo LinkedIn hoje de novo, depois a gente sobe para as outras playlists do nosso YouTube, para você poder aí se organizar, estudar e ter esse insight, essa pílula aí diária de conhecimento em marketing, liderança e vendas. Vamos lá. Vamos pensar passo a passo, tá, gente? Como fazer venda consultiva. Se você acompanhou comigo ontem a transmissão, já entendeu mais ou menos a importância de alavancar mais negócios e valorização de negócios através de estratégias de vendas consultivas. Ou seja, aquela venda em que o teu time, ele não só oferece um produto ou serviço, mas ele olha para as necessidades, as dores, a demanda do seu cliente e trabalha como sendo um consultor de negócios para os sonhos e realização do cliente. Isso é premissa de alavancagem e valorização de negócios. Não é necessário, não é no sentido de que não é indispensável, a gente pode pensar quando a gente trabalha numa massa de conteúdos, né, uma massa de produtos. Eu tenho muito atendimento, muita rotatividade de clientes, então eu não consigo ter essa orientação mais direcionada à persona do meu cliente, ok? Mas quando eu consigo organizar um time de vendedores que trabalhe o conceito de ser um consultor, ou seja, eu atender as demandas, as dores, eu fazer escutativa com o meu cliente, enfim, tudo que a gente vem falando ao longo da semana, eu consigo valorizar mais meu passe e eu consigo vender mais. Então, isso sim também faz parte das estratégias de vendas, seja no sentido de consultoria de negócios, seja no sentido de serviços, seja no sentido de loja. E se tratando de loja, alguns pontos principais aqui fazem a gente alavancar nessa questão de venda consultiva. E são eles que eu vou te citar hoje, são 10, tá? 10. Então já pega teu papel, tua caneta aí, pra gente poder, para que a gente possa organizar juntos esse contexto aí de alavancagem de negócio. Primeiro ponto, obviamente, é identificar a qualidade dos seus clientes. Tem aqueles clientes que entram na loja, são atraídos pela vitrine ou são atraídos por uma campanha online, porém aqueles têm os especuladores, tem os concorrentes que entram na loja, tanto no ambiente físico quanto online, né? Tem aqueles que são clientes mais antigos, aqueles que são clientes VIPs. Então a gente conseguir ter a amabilidade, o treinamento, identificar que tipo de cliente nos ajuda muito já a organizar a estrutura de atendimento dessa consultoria. Quando é um cliente mais antigo, rapidamente eu consigo ser mais assertivo na questão da consultoria, pela recorrência, pelo encantamento que eu já estou fazendo com ele. E aqui, lembrando que existem os sistemas de relacionamento tais dos CRMs, que me ajudam muito nisso. Então, eu vou identificar rapidamente as necessidades e interesses do meu cliente através do interesse inicial que ele tem para com o meu negócio. Isso faz a diferença do jogo? Faz. Porque aqui eu já começo a organizar na cabeça dos treinadores da equipe de vendas e na minha cabeça como que vai ser a minha primeira abordagem. Como que vai ser, se é uma pessoa, por exemplo, que a gente nunca viu na vida, seja bem-vindo, espero que você goste, tem que ser cativante, tem que ser comovente, né? Se for um cliente antigo, tem que ser mais pode ser mais íntimo, né? Ele até vai gostar. Então, tudo bom? Como é que tá sua filha? Como é que tá sua família? Enfim, né? Você não vai perguntar coisas íntimas para um cliente que você nunca viu. Então, você vai adaptando, ajustando essa flexibilidade à medida em que você vai identificando que tipo de cliente
entra no seu estabelecimento, seja através do digital ou seja através do físico, campo de atração. Depois, o segundo passo é a pesquisa e a preparação. Isso, gente, acontece em milésimos de segundo quando eu não tenho tempo para organizar, no caso de uma consulta de um serviço, né? Quando eu estou falando em serviço, eu tenho esse tempo de estudar o cliente, porque eu vou me preparar para a reunião, enfim. Quando eu não tenho esse tempo, acontece de acordo com o meu feeling e acontece de acordo com o meu treinamento de experiência, de maturidade em vendas. Acontece muito rápido. Isso faz parte de toda a estratégia da arte da negociação, que a gente tanto fala com a especialista e profissional Sandra Stivel, que tanto faz curso e palestras, enfim. Aliás, se você quer participar de algumas edições desse curso magnífico, né, dessa professora universitária maravilhosa, que tem parceria conosco, inclusive, no Solicite Inbox, que a gente aí organiza próximas datas. Bom dia, Rodrigo, bom dia! Como é que você faz as suas vendas, né? Como é que você faz as suas vendas? A venda consultiva, ela é básica, ela é tradicional, todo mundo faz venda consultiva. Agora, te desafio e te questiono, você faz venda consultiva com estratégia? Então, se você faz ou se você não faz, adote aí essas orientações, esses plus, né? Que os especialistas da arte da negociação nos trazem junto com as técnicas de marketing, gatilhos de vendas, enfim. Então, o primeiro passo, identificar a qualidade dos seus clientes para você rapidamente ali, em milésimos de segundos, já organizar a sua forma de relacionamento no primeiro impacto, né? Como é que você vai fazer o rapport, como é que você vai criar a ambientação, o clima de linguagem, de comportamento, de postura, para que o cliente se sinta confortável e seguro com a sua presença. Isso a gente chama de técnica de rapport. Isso é treinamento, pode ser, como eu disse, muito bem organizado, quando você tem tempo para estudar o cliente antes, ou, no caso de uma loja, tem que ser pelo feeling, pelo milésimo de segundo ali, pela experiência do vendedor que você vai treinando aos poucos. Depois, pesquise e prepare o ambiente para com o seu cliente. O que é a pesquisa, tá? Conhecer bem os seus produtos, profundamente bem. Então você, seu time de vendas, tem que estar com pitch de venda do seu negócio e dos seus produtos e dos seus serviços na ponta da língua, ao ponto de você conseguir fazer uma defesa e vender ele em 30 segundos num elevador ou em 2 horas numa palestra, né? Então você tem que ter esse conhecimento profundo, de preferência, quanto mais melhor, dos seus produtos, né, dos seus serviços. E também, de preferência, do perfil dos seus clientes, né? Então, no marketing, a gente fala que quem faz o estudo de persona consegue vender mais. Por isso que no marketing a gente coloca essa estratégia de estudo de persona como parte necessária do arranque, né? Assim como a gente tem que identificar a proposta de valor de um negócio, missão, visão, valores, enfim, isso tem que fazer parte de uma estratégia de marketing de sucesso, o estudo de persona também, porque só conhecendo o seu cliente profundamente, você sabe quais são as dores dele, as necessidades, as soluções que você entrega, os problemas que você resolve. Então você utiliza essas ferramentas de CRM para entender melhor os hábitos de compra do seu cliente. Ali no que é ferramenta de CRM? De novo, plataforma de relacionamento com o cliente. Não tem, estuda, tem gratuitas, não tem desculpa não ter. Existem plataformas gratuitas de relacionamento com o cliente, tá? Onde você vai cadastrando seu cliente, você vai criando todo um histórico dele. Se você conecta com ferramentas de marketing, que eu já citei em algumas transmissões, você consegue ainda identificar que sites ele acessa, que canais eles acessam. Então você tem todo um histórico sobre campanhas que ele gostou mais, enfim. Toda a conversação que você faz, aniversário dele, tudo tá ali, tudo tá no CRM, facilita muito a venda, porque afinal de contas todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, todo mundo gosta que lembre do nosso aniversário, todo mundo que gosta de saber, todo mundo gosta de saber que a gente se importa, né? Por mais que a gente saiba que nós fazemos parte de um sistema, que nós somos mais um número na questão de vendas, quando a empresa se preocupa com essas estratégias de personalização em relacionamento, o gol muda, né? Fica mais bonito, fica mais glamouroso e fica mais intenso e tem mais resultado. Então, não à toa, as empresas, as grandes marcas, né, elas trabalham muito em estratégias de personalização, que caminha porque a gente chama de Omnichannel. Já fiz um título, já tem um título aí na minha playlist sobre isso, do embalde para o Omnichannel. E aí eu começo a me preparar a partir dessa pesquisa, né? Então, se eu tenho dúvidas ainda sobre quem é meu público-alvo, se eu tenho dúvidas sobre meus produtos, se eu não estou pronto para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer treinamento. Eu vou, né? Eu vou buscar, vou lá pedir uma call com os fornecedores, com os fabricantes dos meus produtos, né? Eu vou entender como é que funciona a sistemática. Eu vou entender quais são os diferenciais
e eu vou me preparar para isso, né? Da mesma forma com meus clientes. Eu não conheço tão bem assim meus clientes, deixa eu fazer pesquisa de campo, deixa eu ir num shopping onde tem lojas similares aos meus e deixa eu ficar observando quem é que entra na loja, né? Ou aquelas lojas que eu quero, aqueles concorrentes que eu quero modelar, deixa eu entender, deixa eu tirar um dia aqui para mapear os concorrentes e entender como é que eles se relacionam com o público-alvo deles, né? As perguntas que o público-alvo faz. Então, deixa eu fazer pesquisa de campo no sentido também de entrevistar potenciais clientes na rua, em determinados estabelecimentos. Eu preciso desse momento. Porque se eu faço esse momento, eu me coloco na vanguarda, na frente da concorrência. Isso tudo é estratégia. Então, isso tudo são momentos que você organiza na sua agenda lá no seu plano de ação, que tem que estar congruente com a sua meta de negócio, com o que você quer modelar, com o que você quer chegar, né? E aí, eu vou organizar, então, o terceiro passo, que é o primeiro contato com o cliente. Eu vou mais ou menos organizar uma historinha padrão que eu sei que vai ser vencedora e que eu vou testando, eu vou alinhando até ela tornar cada vez melhor, né? Cada teste A, B, C que eu faço dentro da minha comunicação assertiva com o cliente, eu vou aperfeiçoando as minhas vendas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu contrato um vendedor, ele já tem que ter uma base de solução, ele tem que ter uma base que a gente sabe que já funciona. Porém, ele vai, claro, melhorando e adaptando conforme a personalidade dele. Mas eu preciso ter um roteirinho básico que eu sei que funciona, que é o padrão da loja. Você imagina um cliente chegar, um vendedor atende de um jeito, ou o cliente liga, né? Aí um vendedor atende de um jeito, o outro de outro. Oi, boa tarde. Oi, tudo bom? Eu sou Maria aqui da loja tal. Oi, tudo bom? E aí, como é que tá? Não, né? A gente tem que ter um padrão de boas-vindas, um padrão de iniciação de conversa. A gente tem que ter uma sequência, né? A gente tem que saber quais são os setores que a gente tem que conhecer o processo do nosso negócio. Quando o cliente tem uma dúvida, quem é que responde, né? Como é que ele é atendido. Isso tudo é processo de comunicação assertiva que eu vou estruturando para poder fazer não só aquele impacto de primeira impressão de boa gestão, de negócio profissional, mas também de realmente atender às necessidades do meu cliente com eficiência. Eu ter certeza de que o meu cliente está sendo bem atendido. Eu não fico perdido e na torcida, eu como gestor, né, na torcida de que a minha equipe de vendas tenha bom senso e que elas estejam treinadas por alguém que não sabe se quem, possa fazer um bom atendimento e fazer um gol assertivo ali no cliente. Se eu perco o domínio disso, eu de fato não sei se o meu negócio está tratando bem os meus clientes ou não. Então é minha responsabilidade, enquanto gestor, pensar nesses treinamentos e nessas linhas de comunicação assertiva, nesses roteirinhos básicos, né? Que a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, roteirinho de boas-vindas, roteirinho de iniciação à conversa. Então, esse seria o terceiro passo, tá? Primeiro passo, identificar os clientes. Segundo passo, pesquisa e preparação. Terceiro passo, organização dos roteirinhos, especialmente primeiro contato. Boas-vindas e iniciação de conversa, especialmente, tá? Depois eu vou pro quarto passo. Isso tudo, gente, é pra que na hora da prática, na hora do vamos ver, o cliente entrou na loja, o seu vendedor esteja muito seguro, esteja muito confiante e esteja muito por dentro das regras da casa, do potencial de comunicação e posicionamento da marca. E defenda a marca, e saiba defender a marca. E fazer assim a venda com maestria. Então, o quarto passo é aquela reunião de descoberta ou interação. No caso de uma loja, que a gente está falando aqui em venda consultiva em lojistas, a interação é a interação propriamente dita, tá? E aí o que vale aqui nesse momento? A expertise e a habilidade do seu vendedor de explorar as necessidades do seu cliente. Então você vai fazer testes, você vai treinar a sua equipe de vendas, você vai fazer dinâmicas aí, onde um vendedor, ele brinca de ser cliente e daqui a pouco eles trocam os papéis, né? Você pode fazer listas de objeções, né? Aquelas perguntas mais cabeludas que seu cliente traz na loja, aquelas situações inusitadas que os clientes trazem. Vai lá, faz uma listinha e coloca o vendedor no papel do cliente, né? Vai trocando os papéis, vai brincando, vai fazendo dinâmicas. 15 minutos por dia, ou meia hora por semana, ou uma hora a cada 15 dias, né? Vai organizando estratégias de dinâmicas que você vai conseguir fazer com que sua equipe de vendas fique motivada, interagida, né? Você promove uma interação, uma brincadeira, uma descontração, mas sobretudo ao mesmo tempo reforça esses roteiros de comunicação assertiva, reforça essas crenças
que limitam o vendedor, às vezes relacionadas a julgamentos sobre o cliente que está entrando na loja, reforça a cultura da empresa, a bandeira da empresa, os processos da empresa, o porquê que a marca existe, a história da marca, os pitches de vendas, né? Então é muito interessante, por quê? Porque na hora da interação, na hora do quarto passo, na prática, quando o cliente entra, não tem mais lugar para racionalizar. Tem um lugar do jogo, é que nem você aprender a dirigir. No início você tem que pensar, mas depois tem que ir automático, né? Então vai chegar um momento que a gente quer nossos vendedores tão experts que ele se torna automático. E aí você vai perguntar pro cliente sobre os gostos dele, as preferências dele, as necessidades específicas dele, né? E rapidamente o teu vendedor, ele vai criar a habilidade de encaixar esses gostos, essas preferências, essas necessidades específicas dentro do contexto de tudo que envolve a proposta de valor e o pitch de vendas do negócio, as soluções que o negócio tem para com aquele cliente. Então essa habilidade de conexão rápida, neural rápida, solução rápida, é quase como um protagonismo, é quase como uma habilidade que os vendedores têm que desenvolver de como é que a gente diz, improviso, né? Então é um improviso profissional, é um improviso assertivo, que foi estudado, que foi monetizado antes, que foi treinado antes, né? Quanto mais a gente faz isso, mais retorno financeiro a gente tem, porque mais vendas a gente faz, mais satisfação do cliente, mais encantamento o cliente tem. Então, se você sabe, por exemplo, se é um cliente antigo que entrou na loja e você cumpriu aquele primeiro passo e você já sabe mais ou menos pelo perfil e pela frequência que o cliente entra, se ele gosta mais de água, de café, de chá, enfim, daqui a pouco você já sabe o que oferecer. Então, essa rapidez, essa agilidade, ela é treinada. E tem tudo a ver com análise situacional, do momento mesmo, né? Então, eu não tenho essa maestria, essa habilidade, eu vou perguntar sobre gostos, sobre preferências, eu vou perguntar sobre como que eu posso atender meu cliente melhor. Então, se eu tô ali na minha frente com uma situação, por exemplo, que tem a ver com inclusão, vamos supor, alguma deficiência física de algum cliente meu, eu não sei como agir, o teu vendedor ele tem que saber como agir, ele tem que saber o que perguntar, ele tem que dizer, olha, como eu posso te chamar, como eu posso te cuidar, né? Então, essas habilidades todas têm que ser ditas, têm que ser trabalhadas antes do negócio, porque senão vai ter momentos constrangedores, vai ter momentos em que a sua equipe vai ser testada e você vai ganhar diferenciação se você olhou para isso antes, tá? Então, esse momento de interação com o seu cliente, ele tem que ser previsto, tá? Esse é o quarto passo, o máximo possível, na comunicação assertiva, na habilidade da comunicação assertiva. E a gente tem, inclusive ontem eu estava num cliente fazendo consultoria e ela falou assim para mim, a cliente, o que tu acha de eu dar um curso de dicção, designação e oratória para todo o meu time de vendas? Eu disse, uau! Fantástico, né? Fantástico. Para todo mundo, para toda a equipe, para os diretores, para os gestores e principalmente para o meu time de vendas. Fantástico, né? Porque quanto mais, né, a gente vai treinando, melhor. Depois, eu tenho o quinto passo, né? O quinto passo dessa venda consultiva, especialmente para lojistas, está relacionado ao quê? Ao desenvolvimento, a habilidade de desenvolver soluções personalizadas. Então, eu vou arrancar aqui na questão da preparação que a gente falou antes, né? Como a gente disse antes, eu vou ter os roteirinhos prontos ali, que eu sei que encanta, que eu sei que dão certo, que cumprem um protocolo de sucesso no meu negócio, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter um jogo de cintura. Eu tenho que saber personalizar as minhas soluções, né? Então, eu vou fazer recomendações específicas para o meu cliente, desde que sejam coerentes, desde que sejam verdadeiras. Lembra que ontem a gente falou sobre alguns erros comuns de grandes marcas, né? Marcas que utilizam a venda consultiva para vender muito, para fazer altas performances, né? Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Um dos pontos negativos que a gente citou é que quando o vendedor ele está muito habilitado a entender as dores do seu cliente, a trazer soluções relacionadas às dores do cliente, às vezes eles elevam tanto a expectativa do cliente que o produto ou serviço não cumprem a realidade, né? Então a gente tem que ter essa solução personalizada, mas de acordo com uma realidade possível, né? E por isso a gente é consultor, porque a gente vai dizer, olha, eu consigo te solucionar o teu problema através de um produto ou de serviço que eu tenho, desde que você cumpre tais requisitos, né? Então, a gente tem que entender esse contexto e estar pronto para orientar o cliente em todos os níveis, né? Porque assim eu consigo explicar de forma assertiva os benefícios de cada opção, os benefícios, os riscos, os pós
e os contras. Lembrando que a arte da negociação, a boa venda, ela tá naquela habilidade de ser bom para mim e ser bom para o meu cliente, assim ele volta, né? Então eu tenho que trazer esses benefícios, né? E, se possível, fazer demonstrações ao vivo, né? Mostrando o produto, enfim. Vou acelerar aqui um pouquinho, né? Porque senão a gente vai passar muito nosso tempo, mas o 6º passo, apresentar a solução. Apresentar de forma detalhada. Geralmente, quando eu não sou consultor, quando eu faço a venda tradicional sem a questão do consultivo, que agrega valor à minha equipe de vendas, eu caio direto aqui. Eu não faço todos os passos anteriores. Então, geralmente, o simples vendedor, ele tem conhecimento do produto, mas ele não consegue conectar isso com as necessidades do cliente, porque o foco não é o cliente, em si é o produto. Contudo, conhecer o produto também é necessário, né? Faz parte do jogo, é imprescindível. Então, como eu disse antes, eu tenho que estudar meu serviço, meu produto. Então, vai chegar esse momento que eu vou apresentar o produto e a solução. Ok, o cliente tem a dor dele, eu entendi, consegui toda essa questão de fazer o match, consegui improvisar, consegui mostrar ali os requisitos, as possibilidades, levei o cliente a sonhar, levei o cliente a entender o quanto meu produto é bom para ele, importante para ele, o quanto que agrega a vida dele. Agora ele quer dar sequência na comunicação, ótimo. Agora chegou o momento de eu detalhar o máximo possível o meu produto, né? Se eu tô numa loja de moda, por exemplo, esse tecido aqui não cria bolinha, tem não sei quantos fios, a lavagem tem que ser assim, assim, assado, tem tanto tempo de garantia, a costura é reforçada assim, assim, assado, né? Enfim, você vai explicando os benefícios, né, de valor do produto e do serviço. Depois eu vou pro 7º passo, tá? Que é a gestão de objeções. Porque depois que você faz todos esses passos anteriores, vai ter, em algum momento, né, raro não tem, que o cliente vai começar a jogar em você as preocupações deles. Seja de valor, de preço, enfim, seja de garantia, seja de desconforto, seja de outras compras que ele fez e desmotivou. Enfim, ele vai lançar ali uma série de objeções, de preocupações, que você tem que devolver a resposta de uma forma informada, né? De uma forma você pode contornar isso usando depoimentos, usando provas sociais, falando de garantias, você vai tranquilizar o seu cliente dentro de uma verdade possível, né? Falando de bônus, falando da transparência do negócio, da transparência, da credibilidade da credibilidade né, da loja, enfim, da marca. Então você vai estudar algumas objeções antes, isso também a gente faz na parte de treinamentos, para você deixar cada vez mais o seu cliente tranquilo, tá? E aí você vai para o 8º passo, que é a negociação e o fechamento. Então você vai sentir o cliente, você vai poder saber o que convém a ele no sentido de combo, de promoção, de oferta, de condições especiais, né? Para poder facilitar o máximo possível essa interação de compra do seu cliente para você. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma oferta lá em 12 vezes, mas você percebe que aquele cliente com um pouquinho mais consegue reduzir o número de parcelas, para ele é bom. Então, você vai, a partir da abertura que ele te dá, oferecer a melhor condição, a melhor negociação, o melhor fechamento, porque o ponto aqui é o encantamento. Cliente que é encantado, ele volta, né? Só que, claro, ele tem que te dar abertura. Então, esse jogo de cintura, esse poder aí de flexibilização é super importante e faz parte do jogo. O 9º passo é o acompanhamento, né? O acompanhamento do seu cliente. Olha só, então não acaba na venda. O pós-venda, o encantamento, ele torna o seu negócio muito mais barato. Porque é muito mais barato eu manter o meu cliente e ter uma carteira de cliente do que eu estar buscando clientes novos. É óbvio que eu tenho que fazer as duas coisas. Mas se eu no final do dia faço uma lista ali dos meus clientes e coloco para dentro do sistema e todo dia quando eu chego, invisto os primeiros 15 minutos em olhar ali quanto tempo faz que o meu cliente não compra, o que ele comprou, a garantia está terminando, né? Enfim, faço um acompanhamento, mando um WhatsApp, dou um oi. Se eu faço um acompanhamento de garantia com o cliente, a segurança, a satisfação, né? Últimas tendências, novos lançamentos, novas oportunidades relacionadas ao que ele já comprou, enfim, eu tenho uma tendência muito maior de fechar vendas. O meu resultado vai ser muito maior porque eu vou ter feedbacks dele. Feedbacks que vão destacar não só o meu suporte,
mas as necessidades e o relacionamento dele, quando ele precisar de mim de novo, ele vai lembrar de mim, ele não vai entrar em outra loja, né? Então, isso gera demanda? Gera. Até alguns feedbacks que daqui a pouco frustram o vendedor, mas que fazem parte do contexto e devem ser utilizados para motivar a gerência a melhorar cada vez mais e a inovar cada vez mais a situação. E aí, quando eu pego feedbacks que eu não gosto, que são objeções, e eu trabalho e eu inovo, eu tenho a oportunidade de depois ligar para esse cliente e dizer, olha, solucionei aquela questão que tu me trouxe, né? Levei adiante, a resposta é essa e essa é essa, o que tu acha? Vamos testar? Vem cá, vamos conversar. Então, sempre tem gancho de venda para quem está disposto. E aí, por final, o último item para a gente encerrar, a gente tem a questão da fidelização e upsell ou cross-sell, que nem a gente chama, né? O que é isso? É criar um programa de fidelidade e recompensa para os seus clientes regulares. Isso cada vendedor pode fazer de uma forma individual, trabalhando no seu comissionamento, enfim, ou pode vir da gestão, né? Esse upsell ou cross-sell, ele sugere que produtos complementares possam interessar o seu cliente, né? Então, é uma base de compras, com base nas compras anteriores. Por isso que o CRM é importante, porque se você não tem um histórico do seu cliente, se você não nutre esse relacionamento de alguns minutinhos por dia para com seus clientes, você não sabe onde você tem mais força de venda para fazer esse upsell ou cross-sell. O upsell é ele cada vez mais gastar mais contigo. E o cross-sell é você cruzar aí as potencialidades de produtos e serviços que você tem para ele. Então, ele comprou uma solução. Eu comprei um retroprojetor para a minha casa, né? Daqui a pouco você pode oferecer uma Alexa integrada para que o áudio fique melhor, exemplo, né? Então, sabe, o e-commerce está muito habilitado para isso, né? Você faz uma compra e daqui a pouco já vai cruzando ali interesse. O público que comprou isso também está interessado nisso. Isso acontece por quê? Porque as vendas, elas explodem quando eu olho para essa questão de upsell, cross-sell, enfim, né? Então, pra gente finalizar, Apple, Sephora, Nordstrom, foram algumas marcas internacionais aqui que eu listei pra você. Ó, vamos pegar o caso da Apple, tá? Só pra gente encerrar como ilustrando aqui. Os funcionários da Apple, eles são treinados, só pra você entender, tá? A atender as necessidades do cliente e oferecer soluções personalizadas. Isso é venda consultiva, o que resulta em uma experiência de compra altamente satisfatória e faz a Apple ser o que é. É óbvio que existem erros, tá? O erro comum, não só da Apple, mas de todas as empresas, em geral, é foco excessivo no produto, né? Não ouvir o cliente e essa falta de personalização é o que faz essa venda consultiva não acontecer. Então, por mais que a Apple seja a Apple, por exemplo, e treine seu time de vendas, acontece, às vezes, de um profissional estar desalinhado com esse contexto. Então, é por isso que os treinamentos são importantes. Dito isto, o que eu te sugiro sempre? Treinar seus clientes, né? Pra gente resumir, em uma escuta ativa, em uma personalização no atendimento e um acompanhamento. Se eu pudesse citar aqui como você faz um goal em termos de alta performance, sintetizando a importância desses 10 passos, é focar na escuta ativa, na personalização e no acompanhamento. Dito isso, espero que tenha te ajudado, te inspira, porque esses 10 passos, eles não só fazem parte da arte de negociação e de uma venda consultiva de serviços, mas também de loja. Sendo que de loja no varejo é mais desafiador, porque eu tenho que treinar meu time antes. Aí ele tá com as respostas prontas antes, porque o improviso aqui é fundamental, tá? Então, treine a sua equipe com isso, que você vai com certeza vender mais, vai anotando as objeções, vai anotando os problemas, vai metrificando índices de metas, enfim, que você vai performar mais, você vai ter mais resultado e você vai ter mais venda, é isso que a gente quer, tá? Amanhã a gente continua, né? A gente continua falando de vendas, estratégias de vendas, porque a gente tá nesse programa de recuperação rápida dos negócios no nosso SOS RS. Lembrando que a gente tem consultorias, mentorias gratuitas nas segundas e nas quartas, às 2:30 da tarde, que a gente está estruturando junto com alguns empresários, alguns planos de ação específicos, personalizados com quem está participando, e eu te convido também a cair para dentro desse grupo. Manda um eu quero para mim no privado, que eu te mando o link como cair no grupo, tá? Tenha um excelente dia. Às 16 horas, estarei ao vivo no Levanta RS, transmitido pelo Poe Streaming, canais de streaming RBTV+, para toda a Serra, Sul TV, canais 160 e 15 da NET. Mais de 1 milhão de ouvintes aí para a gente trabalhar o nosso Levanta RS. Hoje estarei com uma especialista na área
da economia circular, né? Pra gente trabalhar essa questão de inovações, enfim, tão necessárias ao nosso Rio Grande do Sul. Eu te convido a participar. Até mais. Acompanhe nos stories.